Duarte entrega a Ângela o documento assinado concedendo a bolsa de estudos. Ela considera um gesto generoso da parte dele, mas Duarte responde que é justo, já que ela é merecedora da oportunidade. Ele confessa que admira a força de Ângela e pede desculpas por tê-la julgado mal e com tanta severidade. Ângela toca a mão de Duarte e comenta que ele ajudou a perceber que é capaz de superar desafios, agradecendo-o por isso. Duarte espera ter contribuído para que ela se torne uma excelente médica, ao que Ângela afirma que sim, ele ajudou muito. Duarte lamenta não poder testemunhar o momento em que Ângela receberá a bolsa de estudos e ela, intrigada, pergunta por que ele está dizendo isso. Na vila, Oscar chega com comida para compartilhar com Ed e Guigo, mas o menino já está dormindo. Oscar pergunta como Ed está e este começa a chorar, desabafando que passou o dia inteiro reprimindo suas lágrimas para que Guigo não percebesse. Ed comenta que, para piorar, Estrelinha fugiu do orfanato e ele se pergunta se a menina não o procurou por estar chateada com ele. Oscar oferece ajuda e pede a Ed que lhe envie uma foto de Estrelinha para que ele possa procurá-la através das redes sociais. Ed, surpreso, pergunta se Oscar faria mesmo isso e ele responde que sofre ao vê-lo chorar, além de lembrá-lo de que estão juntos para se apoiarem. Samantha chega bêbada ao escritório de Álvaro para buscá-lo. Álvaro pergunta se ela já se olhou no espelho e sugere que vá embora, pois ele pretende passar a noite ali para acompanhar o estado do filho. Samantha insiste que, como seu marido, ele deveria estar ao seu lado. Álvaro, porém, lembra que o menino está entre a vida e a morte, enquanto Samantha, insensível, deseja que a criança morra. Álvaro pede que ela vá embora antes que perca a paciência, mas Samantha, magoada, acusa-o de estar se considerando um homem melhor apenas por ter tido outro filho. Ele responde que está tentando mudar, mas ela rebate dizendo que criaturas peçonhentas não mudam. Álvaro retruca que a única venenosa ali é ela e, mais uma vez, pede que saia antes que ele perca o controle. Samantha lamenta, dizendo que está tentando consertar as coisas, mas Álvaro está tornando tudo mais difícil, perguntando se ele realmente não se importa em salvar o casamento. Ele admite que naquela noite isso é a última coisa em sua mente. Samantha o avisa que quando ele decidir procurá-la, pode ser tarde demais. Clarinha desperta Sebastian na sala de espera do hospital e os dois começam a bater papo. Sebastian menciona que antes de machucar a mão, costumava desenhar histórias em quadrinhos. Clarinha revela que é apaixonada por esse tipo de arte e pergunta o que ele pretende fazer daqui em diante. Sebastian admite que não sabe como vai ajudar a mãe, já que além de criar quadrinhos, também pintava murais em restaurantes. Clarinha, por sua vez, confessa que desde que saiu do coma, sente uma vontade imensa de compartilhar sua trajetória. Sebastian, curioso, questiona o motivo de seu coma. Clarinha explica que sofreu um acidente que tirou a vida de seus pais e que ninguém acreditava que ela fosse se recuperar, mas ali está ela. Sebastian se sente um tolo por se queixar de tudo ao perceber que existem pessoas que enfrentam provações ainda mais duras. Clara, confiante, assegura que Sebastian voltará a pintar. Dário, ao ver Clara em uma conversa descontraída com Sebastian, sente-se enciumado. Enquanto isso, Júlio encontra Flávia radiante em seu consultório e pergunta o que ela está celebrando. Flávia revela que foi uma das médicas escolhidas para concorrer à vaga de chefe de neurologia em um hospital no Canadá. Desiludido, Júlio pergunta se ela realmente vai e Flávia confirma que sim. Clara comenta com Sebastian que já sente carinho pelo meio-irmão. Ela confessa que sua vida se tornou bastante complicada desde que ficou em coma, descobrindo que seu irmão é na realidade seu pai e que ele também é o pai do bebê de Ângela que está na incubadora. Confuso, Sebastian fica intrigado e Clara conta toda a história. Sebastian, admirado, pergunta como Clara consegue manter o sorriso mesmo depois de tudo que enfrentou. Clara responde que é grata por estar viva e por ter encontrado o amor. Flávia, por sua vez, explica a Júlio que ainda precisa passar por várias provas e vencer um concurso, mas está determinada a conseguir a vaga e se mudar. Júlio sinceramente admite que preferia que ela não fosse, mas Flávia lhe assegura que ele ficará muito bem acompanhado.
Quando Júlio tenta justificar o que está acontecendo com Mirtes, Flávia o interrompe, dizendo que se arrepende de ter se aproximado dele e de mais uma vez se tornar alvo de chacota de Mirtes. Ela expressa sua frustração com Júlio, pois tinha uma visão diferente dele. Assim que ele se retira, Flávia, com os olhos marejados, despede-se mesmo sabendo que ainda o ama. Duarte avisa Ângela que vai se ausentar, deixando tanto a universidade quanto o hospital. Ângela recorda que ele tem responsabilidades com seus alunos, pacientes e colegas, mas Duarte explica que precisa descansar por conta de sua enfermidade. Ângela o encoraja a fazer o tratamento ali e continuar lutando, porém Duarte insiste que sua batalha já está perdida. Ângela pergunta se há algo mais que possa fazer por ele e Duarte afirma que ela já fez o necessário. Ele pede que Ângela mantenha a situação em sigilo, pois só pretende comunicar às pessoas estritamente necessárias. Ângela questiona se há alguma chance de fazê-lo reconsiderar, mas Duarte garante que não, embora agradeça a tentativa. Emocionado, ele estende a mão e diz que foi um privilégio conhecê-la, ao que Ângela responde que o privilégio foi todo dela, agradecendo pelos ensinamentos. Clara revela a Sebastian que está apaixonada por um homem mais velho e que a situação é complicada. Ela lhe mostra um desenho que fez para ilustrar seus sentimentos, deixando-o impressionado. Sebastian sugere que a história de Clara poderia ser transformada em uma novela gráfica. Clara propõe que colaborem, com ele escrevendo a história a partir de seu ponto de vista e ela desenhando as emoções que ele expressa. Sebastian acha a ideia excelente. Dário chega para buscar Clarinha e quando ela tenta apresentar seu amigo, Dário apressa para que saiam logo. Luz visita Pablo e o encoraja a lutar, apesar de ele continuar inconsciente. Geraldo se aproxima e pede que Luz mantenha a coragem. Ela observa como Félix destruiu Pablo, mas Geraldo confia na força de Pablo e pede que Luz também acredite, transmitindo essa esperança para ele, pois tudo agora depende da vontade de Pablo de sobreviver. Luz admite que não se sente tão forte, mas Geraldo assegura que ela é sim e que ela é a maior razão para Pablo reagir. Eles se abraçam. Oscar informa Ed que já espalhou informações sobre Estrelinha por todas as redes sociais e contatou organizações de busca por desaparecidos. Preocupado, Ed destaca que Estrelinha precisa continuar seu tratamento e provavelmente está com fome. Oscar tenta acalmar Ed, que se mostra inconformado com a perda da menina após terem sido separados dela, mas acaba reconhecendo que não deveriam ter mentido às autoridades. Enquanto isso, Estrelinha vagueia pelas ruas, enfrentando o frio e tentando arrumar algum dinheiro para comer sem sucesso. Leonardo está dormindo no sofá ao lado de Salma, que aproveita para enviar uma mensagem a Mirtes, informando que fingir depressão deu certo. Mirtes responde dizendo que com uma criança envolvida, qualquer um pode ser manipulado e aconselha a Salma a tirar proveito da situação. Ângela manda uma mensagem a Leonardo, querendo discutir algo que a preocupa sobre Duarte. No entanto, Salma pega o celular de Leonardo e apaga a mensagem antes que ele acorde. Flávia informa Geraldo que Ângela conseguiu a bolsa de excelência. Feliz, Geraldo comenta que agora nada impedirá Ângela de fazer estágio com eles. Ambos desejam muitas coisas boas para Ângela. Enquanto dorme no hospital, Abel recorda o aviso de Dona Pura, dizendo que ele teria que fazer um grande sacrifício, mas que no fim encontraria muita paz. Abel desperta sobressaltado, sem entender o que sua avó quis dizer. Samantha está acordando quando Álvaro chega, dizendo que só passou para tomar banho antes de voltar ao hospital. Samantha suplica para que façam amor, mas Álvaro insiste que aquele não é o momento. Samantha questiona como podem formar uma família se Álvaro nunca toca e reclama por ter que competir com Clarinha e Ângela. Álvaro pergunta como poderia se aproximar se Samantha está sempre embriagada e dopada com calmantes. Samantha justifica que bebe por causa da decepção que Álvaro lhe causa. Álvaro destaca que é a mesma decepção que ela gera nele. Samantha afirma que é justa, dando a cada um o que merece. Álvaro critica Samantha por falar em ter filhos enquanto está cada vez mais debilitada, afirmando que o álcool e as drogas são a razão de não conseguir engravidar. Álvaro percebe que Samantha tem mais calmantes e joga os comprimidos no chão. Samantha recolhe seus comprimidos.
Dário comenta com Leonardo que viu Clara conversando muito à vontade com um rapaz e sentiu como se estivesse privando Clara de viver a experiência de estar com alguém que compartilhe sua fase de vida. Leonardo aconselha Dário a refletir sobre a diferença de idade entre ele e Clara. Dário admite que não tem tanta certeza e Leonardo sugere que ele seja honesto com Clara, mesmo que esteja com ciúmes. Geraldo visita Ângela e informa que vai ver a Della. Ângela pede a ele que não conte a Della o que está acontecendo para não preocupá-la. Ao sair, Geraldo cruza com Álvaro e aproveita para agradecer o apoio na reunião do conselho. Ângela pede a Álvaro que a ajude a passar para a cadeira de rodas. Félix planeja deixar seu esconderijo, mas Valdomiro o alerta de que a polícia ainda o procura. Félix, sem medo, garante que tem contatos e pergunta se Valdomiro armou o presentinho. Valdomiro, questionando o motivo de Félix querer chamar a atenção, confirma que tudo está pronto, deixando Félix satisfeito. Na vila, Luz encontra Abel segurando uma arma e o questiona. Abel argumenta que precisam estar prontos para se defender de Félix e guarda a arma na gaveta, sob o olhar atento de Luz. Álvaro diz a Ângela que o filho dele se parece com ela e promete que fará de tudo para que sejam felizes. Ângela pede para ver o bebê. Leonardo entra no quarto para perguntar se Ângela precisa de algo, mas Álvaro responde que ela só precisa ver o filho e que para isso não necessitam dele. Ângela confirma que estavam indo ver o bebê. Leonardo sente ciúmes ao ver Álvaro levando Ângela. A Della fica chocada ao receber a inesperada visita de Samantha na prisão. Samantha informa que o parto de Ângela foi antecipado e que o neto de Adela está em estado crítico, com poucas chances de sobreviver. Adela acredita que se isso fosse verdade, Ângela já teria a informado. Samantha responde que Ângela não tem como contatá-la, pois está também gravemente doente e não acredita que sobreviva à noite. Desesperada, Adela deseja falar com Ângela ou com Geraldo, mas Samantha lembra que Geraldo é seu patrão e adverte que ambas estão enfrentando as consequências por não terem deixado a cidade, desejando que Adela apodreça na prisão. Adela fica preocupada. Dário pergunta a Clara sobre o rapaz com quem ela estava conversando. Clara explica que o nome dele é Sebastian e que ela acabou de conhecê-lo, mas questiona o motivo da insistência de Dário. Dário comenta que eles pareciam muito próximos e Clara quer saber se Dário está insinuando que ela tem algum interesse por Sebastian. Dário pede para Clara esquecer o assunto. Assim que Clara se retira, Álvaro se aproxima de Dário, agradece novamente pelo que tem feito por seu filho, mas lembra que isso não muda sua opinião sobre o relacionamento dele com Clara. Álvaro não quer que Clara sofra mais e Dário garante que está fazendo tudo para torná-la feliz. Álvaro defende que Clara tem o direito de aproveitar sua juventude e que Dário não pode privá-la disso. Utilizando um telefone emprestado por uma das carcereiras, Adela consegue falar com Ângela e se tranquiliza ao ouvir sua voz. Ela conta sobre a visita de Samantha, o que deixa Ângela indignada. Ângela afirma que está bem, mas que o bebê está em estado crítico. Adela pergunta se Geraldo está apoiando e Ângela assegura que ele é como um pai para ela. Quando Adela pergunta sobre o casamento de Luz e Pablo, Ângela revela que Pablo está em estado grave no hospital, mas antes que Adela possa obter mais informações, a carcereira encerra a ligação, temendo ser descoberta. Na mansão, Gonçalves informa a Mirtes sobre a presença de uma testemunha que pode beneficiar o caso de Adela, pois ouviu Fulgêncio admitir que foi ele o responsável pelo assassinato. Mirtes afirma que é necessário silenciar a testemunha, seja com dinheiro ou por outros meios. Gonçalves recusa-se a se envolver em tal esquema, mas Mirtes apenas solicita que ele forneça os dados da pessoa. Gonçalves se queixa dos seus honorários e Mirtes pede um prazo adicional. Enquanto Gonçalves está saindo, Dalva anuncia a chegada de Júlio. Clarinha comenta com Ângela que Álvaro jamais aceitará seu relacionamento com Dário, e Ângela responde que com o tempo, Álvaro terá que aceitar e respeitar suas escolhas. Clara revela que na verdade o filho de Ângela é seu meio-irmão, pois Álvaro é seu pai, e explica que Álvaro sofreu abuso por parte de Cândida, mãe de Clara, quando era adolescente. Leonardo pede a Garcia que o ajude a obter os arquivos com as pistas que Benjamin possuía para identificar o responsável pela morte de seu pai. Embora essa tarefa seja difícil, Garcia se compromete a conseguir pelo menos um dos documentos.
Ele adianta que Benjamin suspeitava que Mirtes possa estar envolvida de alguma forma no caso da morte de Sandro. Clara revela a Ângela que, para evitar um escândalo, seus avós fizeram todos acreditarem que ela era a filha deles depois de chantagear Cândida. Ângela afirma que Clara e Álvaro foram vítimas de Cândida e Cândida foi vítima dos pais de Álvaro. Agora Clara e Álvaro têm apenas um ao outro para se apoiar. Ângela também oferece seu apoio incondicional a Clara. Mirtes não permite que Júlio a beije na mansão e concorda em encontrá-lo em particular. A doutora Josefina informa a Salma que o tratamento psiquiátrico está adequado, mas aconselha a evitar o uso excessivo de medicamentos e Leonardo concorda que isso pode ser perigoso. Josefina sugere que Salma busque atividades naturais e evite substâncias químicas. Salma expressa seu medo de ser abandonada por Leonardo. Josefina alerta Leonardo de que se Salma não responder bem ao tratamento, a bebê pode sofrer as consequências. Nesse momento, Ângela tenta ligar para Leonardo, mas ele não atende, enquanto Salma o observa com indignação.